Oi, gente. Eu costumo ser crítico da Globo e da Globo News, mas a gente tem que reconhecer que a Daniela Lima tem atuado muito bem. E ela detonou completamente a atitude vergonhosa do Congresso Nacional, que tentou usar o caso Ramagem para livrar todos os golpistas. Uma coisa obviamente inconstitucional, que não para em pé. E ela fez esse breve editorial para mostrar que o Supremo Tribunal Federal completamente, enfim, derrotou essa interpretação do Congresso que tentou livrar todos os golpistas, inclusive o Bolsonaro, não é? E teve recados duríssimos do Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa. A gente vai ver esse vídeo da Globo News, da fala da Daniela Lima, e vamos tecer alguns comentários. Vamos lá. Porque é o seguinte, os deputados, se não sabem, deveriam saber. Hugo Mota sabe. Por quê? Porque ele passou o final de semana falando com todos os integrantes da primeira turma. Buscando, falou com o relator, falou com o presidente da primeira turma, tentando explicar que, olha, minha posição ali é muito difícil, eu precisava fazer esse gesto, tinha a maioria, entra no meu blog. Mas Hugo Mota sabe, e se os deputados não sabem, você que está em casa precisa saber. É impossível recorrer ao plenário contra uma decisão da turma. Daniela, quem diz? O regimento do Supremo e os ministros do Supremo Tribunal Federal, em inúmeros casos já julgados. Vamos tentar explicar para quem está em casa? A turma não é uma coisa acessória. A turma, a partir de um determinado momento, por conta do volume imenso de ações penais que o Supremo precisa processar, as turmas são plenários em si. Você tem 2 turmas no Supremo Tribunal Federal, cada uma delas com 5 integrantes. O único que não participa de nenhuma das 2 é o presidente do plenarião. A partir do momento em que se entendeu que determinados casos só tramitam nas turmas para tentar dar vazão, porque aí você decide se você reclama que a justiça é lenta ou que a justiça é muito rápida. Pode reclamar, mas aí você precisa decidir. A partir do momento que tentou se dar vazão aos processos no Supremo, entendeu-se que as turmas são plenários, elas são colegiados. E o plenarião, digamos assim, com os 11 ministros, não é instância revisora de decisão de turma. Quem diz isso? O regimento e os ministros do Supremo. Os 11 julgaram e decidiram. Plenário grande, o plenarião, digamos assim, não é instância revisora das turmas. Nem muito menos o Congresso pode decidir sobre processos judiciais de pessoas investigadas. Mas enfim, vamos seguir. Dito isso, o movimento político, a fala, a grita, pode acontecer? Pode. Mas Hugo Mota sabe que é impossível fazer um recurso ao plenário se for adotar o direito como base. O que os deputados decidiram rasgar na hora que eles aprovaram esse projeto. O que aconteceu? Teve a derrota unânime, recado fortíssimo, eu destaco a fala do ministro Flávio Dino, que diz: só em tiranias um poder elabora o orçamento, decide como executar o orçamento, abro parênteses aqui, sem transparência, inicia e susta arbitrariamente ações penais. Pois é, querer acabar com ações penais pelo Congresso é uma coisa absurda. E o que ele se referiu de elaborar orçamento e executar, ele está se referindo ao orçamento secreto, né? As chamadas emendas do relator. Então Flávio Dino disse não para uma coisa e disse não para outra também, não é? O Congresso não vai se sobrepor ao Supremo, especialmente naquilo que é a sua obrigação, fazer julgamentos. O Congresso não pode ficar absolvendo ninguém. Não é papel do Congresso. O papel do Congresso é fiscalizar o Poder Executivo e trabalhar na elaboração das leis, das regras. Esse é o papel do Congresso. Parece que no Brasil se vive uma coisa, né, esse semipresidencialismo, que o Congresso quer executar o orçamento, que o Congresso quer parar com a ação penal. O Congresso quer ser o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Quer ser os dois. Quer ser tudo. Enfim. Manda ver, Daniela. É isso que quer o Congresso Nacional.
Não é que igualar, ele quer se sobrepor a todos os outros poderes. O ministro Flávio Dino deu um recado duro, o Cristiano Zanin idem, o ministro Alexandre de Moraes fez um voto que era praticamente uma aulinha sobre como você deve ler o artigo 53, mostrando para os deputados que aquilo ali não fazia o menor sentido, e a ministra Carmen Lúcia foi firmíssima também. O presidente da Câmara sentiu o bode e aí foi tentar explicar para os ministros essa aprovação de um trem da anistia. Era basicamente isso. Tem o trem da alegria, era o trem da anistia. E ouviu que, olha, vocês sabem até onde vocês podem ir, vocês já sabiam que a questão não tinha como avançar e ainda assim insistiram. É preciso pensar um pouco o custo de se expor um poder, ou dois nesse caso, porque a Câmara também ficou exposta, né, apenas para dar discurso a uma ala radical. Sabe por que esse negócio foi aprovado? Para tentar fortalecer a narrativa de que o judiciário é ditatorial, para tentar emparedar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não vai colar. Não vai colar. Só vai colar justamente para essa ala radical que ela está falando do bolsonarismo raiz. Do bolsonarismo que acha que não tem nada demais ter gente ter planejado e tentado um golpe de Estado, né? Enfim, para esse pessoal, o que eu tenho a dizer ainda existem leis, né? Ainda existem leis, mas enfim. Problema, né, desse entendimento é que, jogando para Brasília, uma parte substancial da base do governo embarcou nesta tese. E aí, assinante, você precisa ficar de olho. Porque, Daniela, então a base do governo está preocupada com o Ramagem e com os outros réus do 8 de janeiro que poderiam pegar uma carona se esse projeto passasse a vigorar? Eles estão preocupados com o próprio mandato. Perfeito, e é exatamente isso. Eles querem o voto dos bolsominions, porque voto de bolsonarista é um voto fácil de conquistar. Basta parecer que está defendendo os golpistas, que os bolsonaristas votam nesse pessoal que faz parte da base do governo, mas são políticos conservadores. Enfim, estão tentando manter a sua sobrevivência política, e foi por isso que avançaram com isso daí. Porque são pelo menos 80 casos, em um só tinha 5 deputados do PL, esse já inclusive processados, tá? De emendas do orçamento secreto. Essa é uma outra coisa. Parte da investigação pega o orçamento secreto e tinha gente da base do governo, que são do chamado centrão, eu prefiro o direitão corrupto, que estão investigados. Esse é um outro fator. O que o Congresso quer é criar um espacinho, um precedente para passar pano nos anos que eles jogaram dinheiro em lins, lugar incerto e não sabido, sem que você ou ninguém pudesse acompanhar minimamente o uso do dinheiro público. Então, eles estão pensando neles mesmos amanhã, diante dos casos de corrupção. Exatamente, eles estão pensando no próprio mandato, no trenzinho da anistia, e estão pensando no próprio mandato na questão do orçamento secreto, querem impedir investigações. Essa fala da Daniela Lima eu achei uma fala muito coerente, muito precisa. E eu não sou muito de elogiar, vocês me conhecem, nada que passa na Globo News, mas quando tem exceções, quando tem uma pessoa que se posiciona com clareza e de forma correta, a gente se vê obrigado a destacar adequadamente, não é? E a Daniela Lima já teve outros episódios, não é a primeira vez, que ela faz uma análise precisa sobre isso, né? Muito parecida, inclusive, com a análise que eu tenho feito desse processo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.